Amém? Então a gente vai fazer um comentário sobre essa besta. E esse falso profeta que o livro de Apocalipse fala. Pelo meu pouco entendimento. Veja, vamos meditar na palavra vitória de Cristo sobre a besta e sobre o falso profeta. Amém. O apóstolo João viu o céu aberto. O que mais que ele viu? Ele viu um cavalo branco. E o que mais que ele viu? Ele viu quem era que estava sentado no cavalo branco. Quem era que estava sentado no cavalo branco? Ele disse que o que estava sentado sobre ele se chama-se fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça. Então, essa visão do apóstolo João, que está escrito no Apocalipse, esse fiel e verdadeiro é o Senhor Jesus Cristo. Ele é fiel a quem? Ele é fiel a Deus, o seu Pai. A palavra de Deus, o que ele falou, o que ele disse, os seus ensinamentos, a sua doutrina. Ele é fiel a Deus. O diabo foi infiel a Deus. Deus criou Satanás. Satanás era um querubim, era isso, era um anjo, etc, etc. Mas ele foi o que? Infiel. Ele pecou, ele cometeu um pecado e foi condenado juntamente com os anjos que caíram ao inferno, ao fogo. Nós, os evangélicos cristãos, nós devemos ser fiel a quem? A Deus. Deus nos deu uma aliança, Deus nos deu a Bíblia, a palavra de Deus, a doutrina. A Bíblia Sagrada, o Novo Testamento é o novo pacto. Eu aprendi isso ontem, no curso de teologia que eu estou fazendo pela Faculdade Superior de Ensino Nacional de Teologia. Tem 1 milhão de bolsas lá para dar de graça para as pessoas que querem fazer o curso de teologia, conhecer a palavra de Deus. Então, nós, os evangélicos, nós temos que ser fiéis a Deus, nos santificar, nos purificar, fiel ao marido, não adulterar, não se prostituir, o que a gente fazia antigamente. Agora a gente nós aceitamos Jesus Cristo, nós nos arrependemos dos nossos pecados, das nossas iniquidades, e agora nós temos o que fazer? O quê? Temos que nos santificar. Temos que nos purificar, porque sem a santidade, sem uma vida no meio de um mundo cheio de pecado, aqui tudo pode, aqui tudo, a gente vê, abre essa televisão, abre essa internet aqui, só imoralidade. Essas redes aqui. Na televisão a mesma coisa. Filme de violência, um matando o outro, conspiração de trama, essas novelas da Rede Globo, só mulher querendo matar outra mulher, adultério, mulher deixa o marido, vai procurar outro marido, etc. Só coisa que não presta, que passa aí. Então nós devemos procurar coisas que edificam a nossa alma. Nós estamos falando da palavra de Deus. Então nós devemos buscar a Deus e ser fiéis. Jesus Cristo é fiel e Jesus Cristo, ele recebeu o reino de quem? Do seu Pai. Ele foi fiel ao que Deus mandou ele fazer aqui na terra. Ele foi tentado pelo Satanás. Foi. Satanás levou ele lá para o deserto, prometeu mundos e fundos para ele, para que ele viesse adorar o Satanás. Jesus falou para Satanás, Satanás, sai-te daqui, porque está escrito que só o Senhor teu Deus adorará. Satanás faz hoje a mesma coisa para a gente. Hoje Satanás oferece os mundos e o fundo. Se a gente se prostrar e adorar ele. Porque o que o diabo quer é adoração. O que o diabo quer é a obediência. O diabo quer que a gente sirva a ele, quer que a gente peque, porque ele é o autor do pecado, da rebelião. Ele tentou a Eva, foi ele que tentou a Eva, foi ele que disse para Eva, olha, não, Eva, Deus tinha falado para Eva, Eva, tu não come essa fruta dessa árvore aí, porque no dia que tu comeres, tu vai morrer. O Satanás veio, não, é mentira, tu pode comer a fruta, porque tu não vai acontecer nada. Deus sabe que tu não vai morrer, vai só abrir teus olhos, tu vai ter o conhecimento do bem e do mal, e tu vai ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. Ele enganou a quem? A Eva.
E hoje ele engana muita gente. Ele, não, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Não, tu pode mentir pro teu marido, não vai acontecer nada. Não, tu pode defraudar, tu pode enganar. Não, não. É uma enganação. Porque Jesus vai julgar. Nós vamos passar pelo julgamento de Cristo. Você conhece a Deus? Não sei nem quem é Deus. Alguém falou de Jesus para você? Não. Alguém convidou você para ir para a igreja? Convidou, mas eu não quis ir, eu dei importância a outras coisas. Então, nós temos que pregar o evangelho. Jesus disse, Jesus falou, ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado, a tal será o que? Salvo. De quê? Salvo da condenação eterna, a condenação do diabo. O diabo vai para o fogo eterno, juntamente com quem? Os anjos caídos e com todo aquele que peca, aquele que rouba, aquele que mente, aquele que mata, aquele que os adúlteros, os fornicadores, os feiticeiros, os macumbeiros, os idólatras, os abomináveis, sabe? Aquela pessoa que não acredita em Deus, ouve falar de Deus, os incrédulos são chamados. Ele ouve falar de Deus, mas não acredita. Ele é um ateu, não acredita em Deus. Eles são chamados de incrédulos, porque ele está ouvindo falar de Deus. Deus levantou uma missionária, Deus levantou um missionário, Deus levantou um pastor para falar a palavra dele. Olha, vamos nos arrepender dos nossos adultérios. Olha, vamos nos arrepender das nossas fornicações. Olha, vamos nos arrepender das nossas prostituições. Vamos nos arrepender. E vamos buscar a Jesus Cristo agora. Vamos chorar nos pés de Jesus Cristo para que ele venha nos salvar do fogo do inferno. Não é salvar de uma guerrazinha que vai surgir aqui na terra, ou de um assassino, de uma tribo, ou de uma assassina, ou de isso. Não, é salvar do fogo do inferno. Essa é a salvação que Jesus ir para o céu. Porque nós merecemos o inferno juntamente com Satanás. Porque a Bíblia diz, e não eu, todo mundo pecou. Quando Adão e Eva pecaram, desobedeceram a Deus, eles que são os pais, a primeiro homem, a primeira mulher, o mundo foi amaldiçoado. Deus ficou tão chateado, Deus ficou tão aborrecido, que amaldiçoou o mundo. A terra foi amaldiçoada. Adão foi expulso do jardim do Éden juntamente com sua esposa, a Eva. E foi colocado, eles pecaram, os dois desobedeceram. Deus deu uma ordem para esse casal e eles, como hoje Deus dá uma ordem para mim e para o meu marido, vai e prega o meu evangelho, vai dar bom testemunho. É difícil, vai ser criticado, vai unir vocês têm que fazer, faz uma igreja para mim, faz um templo, investe no meu reino. Aplica teu salário, aplica tuas forças, aplica tua sabedoria, aplica tua vida no meu reino. É isso que Deus manda para nós hoje, os servos. Espera em mim, vai pregar minha palavra, vai evangelizar, vai falar de mim. Deixa comigo que eu que vou te julgar. Não te preocupa com o que as pessoas vão falar de ti. Não te preocupas. O importante é tu falar que eu vou voltar, que eu vou julgar, que eu vou remir, que eu vou salvar, que eu vou... Então, Jesus nos salva do fogo do inferno, no qual todos nós merecíamos. Eu merecia ir para onde por causa dos meus pecados? Eu merecia ir para o céu? Não. Eu não merecia ir para o céu. Eu merecia ir para onde? Para o fogo do inferno. Por quê? Porque eu era uma pecadora. Eu ainda sou uma pecadora. Eu ainda tenho falhas. Eu ainda estou no processo de quê? Eu estou no processo de santificação e de pureza. Sem a qual eu não vou ver a Deus, sem a qual eu não vou entrar no reino de Deus. Preciso me santificar, preciso me purificar, preciso me humilhar diante da presença de Deus. Preciso. Está entendendo? Nós precisamos, porque Jesus só vai levar um povo lavado e comprado pelo sangue dele e que esteja
santificado, ou seja, separado das coisas que o mundo oferece. O que o mundo oferece hoje para nós? O mundo oferece hoje uma vida fácil, uma vida onde tudo a gente pode, tudo a gente quer, faz o que tu quer, faz o que dá na tua telha, etc, etc. E o servo de Deus é diferente, ele não faz aquilo que ele quer, ele faz aquilo que Deus quer, ele é servo, ele está servindo a Deus. Ele está servindo a Deus. Que seja feita a tua vontade, não a minha. Qual a vontade de Deus? Falar a palavra dele, multiplicar a palavra dele. Ide por todo mundo. Nós não podemos ficar escondidos com a palavra de Deus. Falar, olha meu irmão, Jesus é o caminho, Jesus é a vida, Jesus é a salvação. Ninguém vai ao céu, ninguém vai ao Pai sem Jesus Cristo. Está escrito aonde, fulana? Aí tem que conhecer a Bíblia. Está escrito lá em João, aí você fala, você está o quê? Você está multiplicando a palavra de Deus para aquela pessoa que não sabe, aquela pessoa que não conhece. Vá para a igreja, tire 1h30, vai e aprenda mais a palavra de Deus. Só você e Deus, não precisa ter um monte de gente lhe ensinando. Só você abre o seu coração para conhecer a palavra de Deus. Com certeza Deus vai te ajudar, Deus vai te orientar, Deus que conhece todas as coisas, Deus da Bíblia que é onipotente, o Deus da Bíblia que é onisciente, Ele vai abrir o teu entendimento para te entender a palavra de Deus, porque Ele é o autor da Bíblia. Essa Bíblia aqui foi escrita por homens como a gente, de carne e osso, mas escolhido a dedo, escolhido pelo Espírito Santo de Deus. Tudo que nela está escrito foi porque Deus mandou que eles escrevessem. Não foi porque não. Eu creio dessa maneira. Foi porque Deus mandou que eles escrevessem a Bíblia. Eu creio assim. Amém? Então, nós devemos ser fiéis à aliança de Jesus. Qual? A aliança do Calvário, da cruz. Devemos ser fiéis. Pode passar 10, 20 anos. Para quê? Para que nós venhamos ser salvos. Salvo de quê? Do fogo do inferno, na qual eu já falei, repito, ninguém gosta de ouvir, ninguém gosta, inferno, inferno, inferno é aqui mesmo. Quando a gente vai falar do inferno para as pessoas, o inferno é que o inferno não existe, o inferno é ilusório. A Bíblia diz que existe o inferno. É um lugar de muito tormento e um lugar terrível. E quem vai para lá são os incrédulos, os impuros, os tímidos, os covardes, são os crentes que têm o chamado de Deus, que têm o mandato, mas que não faz a vontade de Deus. Tem vergonha de falar de Deus, tem vergonha, enfim, tem medo. Os medrosos não vão entrar no reino de Deus, não vão entrar. Então não tem para onde correr. A gente tomar uma postura diante de Deus, nós como servos, nós como os filhos de Deus, filhos, e nessa geração, nesse século XXI, pregarmos a palavra de Deus. Diante de quem? Do homem? Não, diante de Deus. Deus está vendo. Deus está ouvindo o que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando de quem? De Deus, o Deus da Bíblia. Não é um Deus morto, mas é o Deus que é vivo, o Deus que nos sustenta. E é Ele que vai nos recompensar. Quando nós morrermos, partirmos para a eternidade, chegar o dia e a hora que nós vamos ter que sair dessa terra, desse planeta, nós cremos que nós vamos receber a recompensa de quem? Do pastor? Não. O pastor da terra? Não. De quem? Do próprio Jesus Cristo, que é o pastor dos pastores. É Ele que vai dar para cada crente, para cada cristão, nos 4 cantos do mundo. Não é só no Brasil ou ali, não. Em o crente que está lá no Japão, lá na China, que fez uma grande obra para Deus, que pregou o evangelho no meio de luta, perseguição, fez o que ele fez, ele testemunhou da ressurreição de Cristo, ninguém acreditou nele, ele não ganhou nem uma alma. Ele não ganhou nem uma alma, mas ele foi fiel a Cristo. Ele, não, Jesus, eu falei. Eu não peguei a tua palavra e escondi.
eu multipliquei a tua palavra. Quem creu, creu. Quem não creu, mas eu dei testemunho. E fui fiel, me santifiquei, recusei as tentações, lutei contra o Satanás, lutei contra o diabo, fui perseverante, lutei contra o mundo, me reneguei, renunciei muitas coisas por amor a ti, por amor à palavra. Fui criticada, fui apedrejada, etc. Tudo isso Jesus sabe. Fui tentada, fui injustiçada, porque o crente passa por lutas na terra. O verdadeiro Filho de Deus passa por luta. Não vamos pensar que não... Mas Jesus disse que por essas lutas eles estariam, principalmente o pastor, ou a pastora, ou o missionário, ou a missionária, ou o evangélico, ou o membro, ou o congregado, uma pessoa que faz a vontade de Deus, ela passa por luta, passa por tribulações, passa por adversidade. Porque o inimigo, o adversário, não gosta da Bíblia. Ele não gosta da palavra de Deus. E ele luta contra o Deus da Bíblia. Não é contra mim, não é contra uma igreja. Ele está lutando contra o Deus da Bíblia. Porque está bem claro aqui que haverá a vitória de Cristo sobre a besta e sobre o falso profeta. Haverá essa guerra. Mas quem irá vencer? O Cristo da Bíblia. O Jesus da Bíblia. Amém? Ele vencerá a besta e o falso. Quem é a besta? Eu não sei quem é a besta. Sabe-se que é uma pessoa que vai governar o mundo todo. Trata-se de um governante que vai aí dominar o mundo todo e que não vai gostar da Bíblia. Simples. Ele não vai gostar da Bíblia. E vai proibir as pessoas pregarem a Bíblia. Anunciar. Hoje, como a gente está anunciando a Bíblia, com maior facilidade do mundo, fala da Bíblia, fala de Jesus, para quem quiser. Nós vivemos numa tal de democracia, mas essa besta aqui, ela não vai deixar mais. Não vai deixar. Quem for pregar a Bíblia vai ter que morrer. Está bem claro aqui. Vai ser uma perseguição que vai aí terminar com a morte da pessoa, da criatura. Tá entendendo? Mas nós cremos que após a morte, após essa partida aqui, tem um novo céu, uma nova terra e também tem um inferno para quem negar a Cristo. Negou a Cristo, não quero saber, tem uns que negam a Cristo. Não quero, ponto, a gente respeita, não quero, negou a salvação, amém, que Deus tenha misericórdia. Ele vai prestar conta com Deus, amém. Vai prestar conta com... Negou, ouviu falar de Jesus nos seus 100 mil dias que viveu 200 mil dias, 300 mil dias, não sei quantas mil horas tu viveu na terra. Em algum segundo, algum milésimo, algum pregador, um pastor falou da salvação de Cristo, e tu renegou, é tu e Deus. Jesus é que vai nos julgar nossas obras, não é o homem da terra. Amém? É o próprio Jesus com os seus anjos, os seus apóstolos, a sua igreja, a igreja verdadeira, a igreja santa, a igreja fiel que está no mundo e que Jesus vai arrebatar para o céu, não vai ficar na terra. A verdadeira igreja, aqueles homens, aquelas mulheres que vivem em santidade, vivem em pureza, filhos de Deus, eles vão ser arrebatados para quê? Para morar com Deus, estarão livres de toda a tribulação, desse mundo perverso que a gente mora hoje, mundo ímpio, onde as pessoas não creem em Deus, onde as pessoas rejeitam Deus, e o pior, ainda persegue ainda os filhos de Deus, ainda persegue ainda as filhas de Deus, e matam ainda. Tanto ódio que tem no coração. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha piedade de nós, que Deus tenha compaixão de nós, amém? Que Deus tenha, não tem outra palavra, é compaixão mesmo, porque os dias são maus, os dias são terríveis, vai piorar, porque a Bíblia diz que haverá epidemia, haverá guerra. A Bíblia fala de profecias para este mundo que haverá epidemia,
aumento da iniquidade, muitos vão abandonar a fé, vão se desviar dos caminhos de Deus, vão apostatar. E é nesse cenário de apostasia, de abandono, que Jesus voltará e vai pegar muita gente que não está preparada. Eu posso ser até uma. Acho que estou, mas eu não estou. Nem. Então, só Deus mesmo para ter misericórdia. Desviados, que etc. Porque, como eu falei, não é fácil servir a Deus. Não é fácil seguir esse caminho tão apertado, tão estreito, que é o caminho da salvação. Não é fácil, mas não tem para onde correr. É você olhar para a eternidade, lá o céu, aquele céu que Jesus falou, aquele novo mundo. É focar para a imortalidade e morar com Deus. E também morar no inferno. É esses dois focos. Você quer, eu não quero ir para o inferno. Jesus me livra do fogo do inferno. Me livra.